Olá, professor, turma, espero que estejam todos bem. Meu nome é Maria Eduarda dos Santos da Silva e junto com Reginaldo Almeida e a Vitória Sodré, eu vou apresentar um nono seminário, que é sobre as exceções processuais e incidentes, as suas características e diferenciações. Eu fiquei responsável de apresentar para vocês a introdução doutrinária do nosso trabalho, eu vou estar usando como referência o Guilherme de Souza Nucci. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que notar que os incidentes processuais, a espécie a qual pertencem as exceções, as incompatibilidades, os impedimentos, conflito de jurisdição, falsidade, insanidade mental e etc., são procedimentos secundários que se desenrolam ao longo do processo principal ou até mesmo, como alguns juristas acreditam, do inquérito policial. O incidente de exceção, por exemplo, de acordo com Guilherme de Souza Nucci, ele pode ser considerado como defesa indireta, pode ser apresentado por qualquer das partes do processo, merecendo inclusive solução antes da decisão da causa proferida. Essa solução vai ser realizada pelo próprio juiz criminal competente e julgador do processo principal. A exceção, ela é apresentada pela parte interessada, como dito anteriormente, vai ser reconhecida de ofício pelo juiz e analisada antes mesmo do mérito da causa principal. Ela é interposta com o fim de regular ou até mesmo de extinguir o processo. Os tipos de exceções possíveis de interposição estão elencados no artigo 95 do Código de Processo Penal. Tá? De acordo com o artigo 95, poderão ser opostas as exceções de suspeição, incompetência de juízo, litisdependência, ilegitimidade da parte ou coisa julgada. As exceções de suspeição e de impedimento são exemplos de exceções que apenas prorrogam a decisão proferida no processo principal. Ambas se referem à parcialidade do juiz, e a suspeição ela se apresenta quando há um vínculo entre o julgador e uma das partes. Esse vínculo ele tem suas causas enumeradas no artigo 254 do Código de Processo Penal, e ele pode transparecer através de uma amizade entre o juiz e uma das partes, podendo beneficiá-la no processo, ou até mesmo uma inimizade entre o juiz e uma das partes, podendo assim prejudicá-la durante o processo. Não só dessas maneiras mais comuns, temos também os vínculos de crédito e débito, ou vínculos não diretamente do juiz para com as partes, mas de um de seus parentes e familiares para com as partes. Já a exceção de impedimento, ela não é mencionada diretamente no Código do Processo Penal. Porém, ela tem as suas causas listadas nos artigos 252 e 253. O vínculo ele se apresenta indiretamente, não pela relação entre o juiz e uma das partes, mas do juiz ou um de seus familiares com o processo em julgamento, seja por interesse final ou por ter participado em outra função como de testemunha, por exemplo. Além das causas citadas nos artigos 252 e 254, existem alguns juristas que acreditam que outras causas poderiam ser motivo para a alegação de suspeição e de impedimento, em situações que também fica o magistrado comprometido a julgar o processo, como, por exemplo, um juiz que foi vítima do mesmo crime que ele está a julgar. A finalidade dos incidentes de exceções, segundo Guilherme Nucci, é impedir que o Estado promova, de alguma forma, a eleição do magistrado para o julgamento da causa, desequilibrando a relação processual e promovendo a parcialidade do Poder Judiciário. Ele encontra fundamento nas garantias e princípios constitucionais do juiz natural e imparcial. E é muito importante ressaltar que a interposição de uma exceção não exclui a apresentação de outra. Então, é possível, sim, arguir a exceção de suspeição logo após arguir a de impedimento, por exemplo. Isso está ressalvado pelo artigo 96. Se for constatada qualquer dos impedimentos tratados nos artigos supracitados, deve o juiz, ministro, desembargador ou juiz de instância superior, o que demonstra que a suspeição ou impedimento pode ocorrer em todos os graus de jurisdição, por escrito nos autos e de forma fundamentada, remeter o processo ao seu substituto legal ou redistribuí-los. Nesse sentido, serão os atos já praticados considerados nulos desde o instante em que o impedimento foi gerado. Olá a todos, Reginaldo aqui. Eu vou dar continuidade falando das exceções, falando da incompetência de juízo e da litispendência. Competência de juízo ela está prevista no inciso 2º do artigo 95 do Código de Processo Penal, e ela é uma exceção que é fundamentada no princípio do juiz natural,
que é um princípio consolidado na Constituição, no artigo 5º, incisos 37 e 53. O primeiro fala de que não haverá juízo ou tribunal de exceção, logo, infere-se que o julgamento de uma ação deve ser feita por um juiz adequado, e o segundo, que é o inciso 53, né, ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade competente. A incompetência de juízo ela pode ser classificada como uma exceção indireta, porque ela não incide no mérito da ação. Então, de modo geral, ela tem um caráter mais formal, né, de requisito do processo, e também uma exceção dilatória, porque, em regra, apesar de não haver uma suspensão formal quando há uma alegação de incompetência, ela apenas promove um prolongamento, né, até que esse processo seja, então, redistribuído para um juízo competente. Então, por isso, ela é uma exceção dilatória e não uma exceção peremptória, né, que é aquela que, de modo geral, causa uma extinção do processo. Os critérios de determinação de competência, né, no Código de Processo Penal, eles estão descritos no artigo 69, né, eu coloquei aqui os 7 incisos, né, que falam da competência. Essas competências, ou esses critérios, eles podem ser classificados em competência absoluta e competência relativa. A competência absoluta é aquela onde há um interesse do Estado, e esse interesse do Estado ele se reflete na matéria da ação, na pessoa em si, né, na função que essa pessoa exerce ali como e que está sendo parte daquele processo, né? E também na questão funcional, que é a divisão do poder judiciário, né, nas suas diversas, nos seus níveis horizontais e verticais também, né? E essa divisão ela tem influência em duas questões, né? Na questão da nulidade, né? Então, por exemplo, se a competência ela é absoluta, pode existir uma nulidade completa, né, de todos os atos processuais. Se ela é relativa, pode existir então uma nulidade relativa. Essa alegação da competência absoluta, em regra, pode ser alegada a qualquer momento, né, durante o curso do processo. Já a incompetência relativa, ela deve ser alegada ali dentro do prazo de defesa. O melhor que seja o quanto antes possível, assim que o réu é citado, que ele vai apresentar a sua primeira argumentação de defesa, ele já alega incompetência de juízo, se for o caso. Essa alegação pode ser feita tanto verbalmente como por escrito, mas, de modo geral, é a por escrito que predomina, né? Uma vez, então, que essa alegação é, é entregue, o juiz pode ouvir o Ministério Público, né? E que, se opinar também favorável pelo acolhimento da alegação, o juiz vai declinar, remeter esse processo para um outro juiz competente e vai seguir o curso do processo. Se ele não acolher essa alegação de competência, ele permanece no processo. Bem, continuando, então, o reconhecimento dessa incompetência ela pode ser feita de ofício, né, pelo juiz. Então, diz lá no artigo 109 que, em qualquer fase do processo, o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior, que é, então, passar por um juiz competente e dar seguimento para dar seguimento naquele processo. Mas existem algumas questões, né? Por exemplo, a incompetência absoluta, ela realmente pode ser alegada em qualquer fase do processo. A incompetência relativa, ela deve ser alegada o quanto antes dentro daquele processo, né? Por quê? Porque, de modo geral, a incompetência relativa ela está relacionada com o interesse das partes, né? Então, aqui no caso seria território e valor da causa, né? Mas para fins penais, né? Mas não tem muito o valor da causa, que é mais uma questão do civil, né? Mas o território, sim, tanto é que é um dos critérios lá local da infração, onde é um dos critérios que deve ser utilizado para a determinação da competência. E na competência absoluta tem-se interesse do Estado no sentido material, funcional, pessoal. O sentido material é aquele da matéria em si, né, do assunto que está sendo discutido naquela ação. O interesse funcional é em relação à função jurisdicional de cada das diferentes divisões, né, do Poder Judiciário, e o critério pessoal é aquele da prerrogativa de função. A incompetência ela pode ser
positiva ou negativa. Ela é positiva quando os dois juízes se reconhecem como competentes, e daí geralmente continua aquele que praticou o primeiro ato ou que recebeu a primeira distribuição, ou na negativa elas podem ser, ela é uma incompetência quando os dois, negativa quando os dois juízes reconhecem incompetentes. Nesse caso, então, deve se submeter a uma instância superior para a decisão de quem é a competência para continuar aquele processo. Na questão da incompetência, é necessário conhecer essa teoria do juiz aparente, né? Na teoria do juiz aparente, diz que o juiz ele é competente e ele vai realizar alguns atos nesse processo e, em algum momento, ele pode se tornar, né, por um fator superveniente que até então era desconhecido, ele pode passar a ser incompetente para continuar a jurisdição daquela ação. Então, nesse caso, esse juízo vai remeter esse processo para um outro juízo, né, agora competente, e esses atos poderão ser convalidados, né, ratificados por esse novo juízo. Então, isso é a teoria do juízo aparente. Então, naquela época, o juiz era aparentemente competente, aconteceu alguma situação que o tornou incompetente. Então, essas situações têm sido avaliadas, né, pelos tribunais, e essa teoria tem sido acolhida quando realmente o juiz era incompetente e passou a se tornar incompetente, mas não tem sido acolhida nas situações em que há uma prova ou uma alegação de que, à época do processo, o juízo já sabia da sua incompetência, porém não declinou de ofício da sua competência para aquele juízo, e os seus atos, então, se tornaram nulo, conforme os dispositivos 564 e 567, né, que fala da nulidade dos atos decisórios. Essa questão da, de reconhecer ou não a incompetência, ela ocorre da seguinte forma: de modo geral, se o juiz não reconhece a alegação, não acolhe a alegação de incompetência e continua no processo, a rigor não há um recurso específico. Se ele acolhe e ele declina da competência, a outra parte, se sentir prejudicada, pode entrar com um recurso de sentido estrito. Isso tem também no Código do Processo Penal quais são elenca, né, os elementos taxativos para esse recurso. Quando ele não acolhe e ele continua no processo, a doutrina diz que poderia haver aí um constrangimento ilegal, né, fazer alguém ser julgado por um juiz incompetente. E nesse caso poderia haver um habeas corpus, né? A doutrina cita essa possibilidade, mas há uma jurisprudência do STF e do STJ, essa jurisprudência não tem acolhido bem esse habeas corpus como instrumento, né, ou como remédio para essas situações em que o juiz não acolhe uma alegação de competência e continua no processo. Então, nesse sentido, eu coloquei aqui um exemplo, é um julgado, um enunciado, né, de um julgado bastante antigo, 2005, né, mas que vale, né, e fala em relação a essa de a utilização do habeas corpus para a questão da incompetência. Então ele diz assim, né, se a matéria discutida nos autos, competência de juízo não tem relação direta e imediata com a liberdade de ir e vir ficar do paciente, não é de se admitir o habeas corpus como meio idôneo para analisá-lo, já que este instrumento de magnitude constitucional tem o objetivo de preservar o direito de locomoção dos indivíduos. Eventual argumento de irrecorribilidade da decisão, ou seja, que o fato de não existir recurso, né, acerca da competência do juízo, não cria uma situação nova de cabimento do writ, cuja questão deve ser resolvida através de outro meio, não pelo meio do remédio constitucional. Então, isso é o que tem sido o que a jurisprudência tem acolhido em relação à possibilidade de utilizar um habeas corpus, no caso em que o juiz não acolhe uma alegação de competência e decide, então, continuar no processo. O inciso terceiro fala da litispendência. A litispendência no Código de Processo Penal ela não é definida propriamente, mas a gente pode trazer a definição do Código de Processo Civil no artigo 337, parágrafos 1º e 3º, que diz que verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir o mesmo pedido, e a litispendência quando se repete a ação que está em curso. Então, no caso das ações penais, são aqueles processos que estão literalmente duplicados, né? Ou seja, é o mesmo crime, as mesmas partes, porém em dois processos distintos. Então, nesse caso, é um elemento também processual, né, de repetição do processo. Por isso é uma exceção indireta também, porque não incide no mérito da ação propriamente. Porém, em relação a ser dilatória ou peremptória, essa é uma exceção peremptória, porque se já há um processo, uma ação em curso,
a segunda ação ela vai ter que ser extinta, porque não há o mesmo réu não vai responder duas vezes pelo mesmo crime, né? Então, independente se naquele primeiro processo ele vai ser condenado ou absolvido, esse segundo processo ele não vai seguir, ele deve ser extinto. Então, por isso, a litispendência ela é classificada como uma exceção de caráter peremptório. A litispendência pode ser alegada pelas partes ou reconhecida de ofício. Claro que nos sistemas informatizados, hoje em dia é mais fácil, né, fazer esse reconhecimento, reconhecer o autor, reconhecer a parte e que é o mesmo crime. E quando há esses dois processos, quem vai continuar é aquele que teve onde o processo foi ajuizado primeiramente, se for competente para julgar aquela ação, claro, né? Então, ou quem recebeu a primeira distribuição, o primeiro registro, ou praticou o primeiro ato da ação, é aquele que vai dar continuidade no julgamento daquela ação. Bom, agora tratando em relação à exceção de ilegitimidade da parte, vai funcionar, né, como uma defesa indireta contra o processo, quando se pretende extinguir ou então retardar o andamento, né, desse processo até que esse defeito na legitimidade seja corrigido. Então, quando faltar a legitimidade que a gente chama de ad causam, ou seja, é a legitimidade para que a ação penal seja proposta. E aí pode ser tanto por quem vai iniciar essa ação, que aí seria a ilegitimidade ativa, quanto a passiva. Então, a parte interessada, né, no caso, vai poder propor essa exceção de legitimidade da parte. No caso, assim, você só vai agir desse modo se de pronto o juiz não percebeu essa ilegitimidade e mesmo com esse erro, né, ele recebeu a denúncia, já que o ideal seria que a peça inicial, né, acusatória já fosse rejeitada desde então, porque é o que está disposto lá no artigo 395, inciso 2º do Código de Processo Penal. E o mesmo serve para a legitimidade ad processo. Isso é quando falta um pressuposto de validade mesmo do processo, que seria a capacidade de se estar em juízo, né? Exemplificando essas duas, seria, por exemplo, se o Ministério Público move uma ação contra o pai por conta de um crime cometido pelo filho, né? Seria natural, então, que esse pai, né, recebida a denúncia, esse pai vai propor uma exceção, né, de ilegitimidade da parte ad causam, já que, né, não foi ele que cometeu o crime. E o outro exemplo, né, seria caso menor de 18 anos ingressasse, né, com uma ação sem assistência de representante legal, se ele ingressasse com uma queixa-crime contra alguém. Então, poderia também ser admitida, né, essa exceção de legitimidade da parte, porque esse menor não tem capacidade para se estar em juízo sem a representação legal necessária. Então, também seria admitida, nesse caso, a exceção de ilegitimidade da parte, nesse caso, a exceção ad processo. Bom, quanto às formalidades, né, para a interposição da ilegitimidade ativa, é importante logo de início a gente ressaltar que as partes vão poder ingressar com essa exceção, vão poder alegar essa questão a qualquer tempo, a qualquer momento do processo, porque essa é uma matéria de interesse público, então trata-se de uma matéria que não está sujeita ao que a gente chama de preclusão. E além disso, é possível o reconhecimento de ofício pelo juiz, e aí, conforme o caso, isso vai poder acarretar a anulação do processo total, né, a anulação desde o início, quando for constatada, por exemplo, a exceção, né, de legitimidade ad causam, que é em relação à parte, né? E aí você anula o processo desde o início para a correção desse erro. Já quando se verifica a ilegitimidade ad processo, o processo vai poder ou não ser anulado desde o princípio, conforme seja possível, né, ali no caso concreto, a retificação desse equívoco. Assim, né, o juiz pode, então, determinar, por exemplo, a exclusão de só um dos réus, né, que seja considerado ilegítimo, e, por exemplo, prosseguir a ação em relação aos demais réus, se houver.
Mas em todos esses casos, né, se anulado o processo desde o início em relação a um ou mais réus, o recurso cabível, né, vai ser o recurso em sentido estrito, porque isso é o equivalente a ter sido rejeitada, né, a denúncia ou a queixa. No mais, assim, caso não seja, né, o processo anulado desde o início, a decisão vai ser irrecorrível, não vai caber recurso. Se for verificado um nítido tumulto processual nesse âmbito, a gente vai poder utilizar o que é chamado da correição parcial. O procedimento, né, da exceção de legitimidade da parte vai ser o mesmo procedimento da exceção de incompetência, lá do artigo 110 do Código de Processo Penal. Então, em petição, né, por meio de uma petição, a parte vai ser arguída essa exceção e qualquer uma das partes vai poder fazer isso. E o juiz, no caso, sempre vai determinar a oitiva da outra parte. E também vai ser cabível o recurso em sentido estrito quando o juiz acolher, né, conforme está disposto lá no artigo 581, no inciso 3º do Código de Processo Penal, mas se for julgado improcedente, não vai caber recurso, como já foi dito. No caso, né, por isso configurar um constrangimento ilegal no andamento da ação penal com parte legítima, né, pode ser impetrado o habeas corpus para fazer cessar esse abuso. Bom, quanto à exceção de coisa julgada, ela vai ser também uma defesa indireta contra o processo, que, da mesma forma, vai visar a sua extinção, já que, nesse caso, já houve uma causa idêntica que já foi julgada definitivamente em outro foro. Então, pelo princípio, né, norteador assim, do direito penal, que é o princípio do non bis in idem, ninguém vai poder ser punido ou processado 2 vezes por conta do mesmo fato, né? Então, por essa razão, se já houve uma ação anterior que tinha como base uma imputação idêntica à daquele processo, uma ação que já foi decidida, vai caber essa arguição de exceção de coisa julgada. Utilizando um pouquinho, né, da subsidiariedade, a gente tem a definição do que é coisa julgada lá no Código de Processo Civil, no artigo 502, que diz assim: denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. E aí o Romeu Pires de Campos Barros vai dizer: coisa julgada, portanto, é a própria coisa discutida depois que o juiz se pronuncia, sem mais qualquer possibilidade de recurso, que a coisa está julgada. E aí, né, esse bordão em latim, que é res judicata est. Então, esse instituto, né, da coisa julgada, ele é justamente para valorizar o princípio da segurança jurídica e da imutabilidade das decisões judiciais, porque dessa forma, né, você evita que a insegurança, né, de uma solução que foi utilizada para determinado conflito, ela não se perpetue, né, para posterioridade, né, para outros conflitos daquele mesmo caso. Então, adentrando, né, já em outro tópico, a coisa julgada ela vai ter diferenças da preclusão, mas ao mesmo tempo ela tem algumas semelhanças, são institutos diferentes. Porque a preclusão, ela diz respeito à imutabilidade da matéria secundária do processo, né? E a coisa julgada não, ela diz respeito à matéria principal. Então, com a coisa julgada, você provoca o encerramento do feito. Nesse caso, né, vai poder ser julgada, como a gente vai ver agora, uma coisa julgada material ou então formal. A preclusão, ela guarda certas semelhanças com a coisa julgada formal em certos aspectos, né? Por exemplo, se contra uma decisão de impronúncia, né, no caso, para não ir para o tribunal do júri, nenhum recurso é interposto, vamos supor. Você pode ser alegada a preclusão consumativa ou máxima, justamente uma coisa julgada formal, né? Porque não se discutiu, no caso, o mérito. Então, você pode reabrir essa discussão posteriormente se
surgirem novas provas. Já caso a questão seja renovada, né, com o surgimento de novas provas, então outra denúncia vai precisar ser apresentada e vai ser preciso instaurar um novo processo. Mas, por outro lado, se a parte deixa de impugnar a incompetência, por exemplo, em razão do território, você vai poder dizer que houve apenas a preclusão e aí vai prorrogar essa competência do juízo, né, como a gente já viu, se você não arguir em primeiro momento. Então, nesse caso, você não vai falar em coisa julgada formal porque o processo não se encerrou. Então, vamos dizer assim, rigorosamente falando, a autêntica coisa julgada é a coisa julgada material, porque a coisa julgada formal, a gente pode dizer que é uma modalidade de uma preclusão. Ainda no âmbito das diferenciações, a gente parte agora para a diferenciação entre coisa julgada material e coisa julgada formal propriamente dita. Como eu disse, né, a coisa julgada material é quando o mérito da questão, daquela causa, foi decidido. Então, a partir do momento que aquilo é decidido, o que você reconhece, né, você afasta qualquer pretensão punitiva do Estado. Então, não existe mais a possibilidade de interposição de qualquer recurso. Então, aquela decisão é imutável, né? Por exemplo, se o réu for absolvido, né, na prática de um estelionato, por exemplo, e aquela decisão transitou em julgado, ele não vai mais poder ser novamente processado por conta daquele fato. Diferentemente, a coisa julgada formal é somente essa imutabilidade, né, da decisão final de um processo em virtude da preclusão das vias de impugnação, né, das vias recursais, vamos dizer assim. Mas você pode ajuizar outra ação, né, conforme a previsão legal. Vamos exemplificar isso. Como eu já disse, né, se o réu ele é impronunciado, sai uma decisão de impronúncia por conta da prática, né, de um homicídio, se surgir novas provas, né, provas suplementares, você pode sim ajuizar uma ação distinta, uma nova ação contra ele. A parte da decisão que se torna, né, imutável nesse caso é o dispositivo da sentença, ou seja, o comando, né, ali que o Estado deu e que julgou procedente ou improcedente a denúncia ou a queixa, mas não a fundamentação, né, que envolve o raciocínio ali utilizado pelo magistrado. E na diferenciação entre coisa julgada e coisa soberanamente julgada, é uma questão bem mais doutrinária e vai se utilizar esses termos para demonstrar que coisa julgada no processo penal seria uma sentença condenatória que ainda pode ser alterada por uma ação rescisória, por exemplo, que é o que a gente chama de revisão criminal. Mas a coisa soberanamente julgada é o caso de uma sentença absolutória que ela não pode, em hipótese alguma, ser alterada por qualquer tipo ou de ação independente ou de recurso. Tratemos então agora em relação aos limites da coisa julgada. Eles podem ser tanto de ordem subjetiva quanto de ordem objetiva. Em relação à ordem subjetiva, a gente tem que, em via de regra, a coisa julgada ela só vai produzir efeito inter partes, ou seja, só vai produzir efeito em relação às partes envolvidas naquele processo. Então, como regra, né, o Estado, sendo titular único do direito de punir, ele vai estar sempre envolvido na coisa julgada. E já em relação ao polo passivo, né, a quem está sendo acusado, havendo mais de um réu, né, pluralidade de réus, é possível que essa coisa julgada se estenda ou não seus efeitos aos demais réus, conforme o caso. Em relação ao aspecto objetivo, em relação a questões incidentais de outros processos, questões prejudiciais que são de repente decididas em outro processo, mas não dizem respeito à imputação principal do aspecto criminal. Então, a decisão de outros feitos, vamos supor, numa esfera civil,
não influencia diretamente, não vai produzir coisa julgada em relação à imputação criminal. Mesmo tendo sido apreciado por outro juízo, a gente tem um exemplo ali no caso, né, na esfera civil, se o juiz, por exemplo, não anula o casamento de alguém acusado de bigamia, isso não impede que ele seja processado na esfera criminal pelo crime. E a gente vai ver outros limites, né, objetivos assim da coisa julgada em vários institutos do direito penal, o crime continuado, do crime permanente, crime habitual. A gente tem relação também entre coisa julgada e o conflito aparente de normas, também nos institutos de subsidiariedade e absorção, a gente vai ver a coisa julgada se materializando ali de formas diferentes em vários âmbitos. Tratando em relação às formalidades para a interposição da coisa julgada, as partes vão poder fazer isso a qualquer tempo, a qualquer momento do processo. E da mesma forma, né, que como já disse, a incompetência absoluta, a matéria não vai precluir porque trata-se de uma matéria de interesse público. Então, ela não preclui diante do tempo. O reconhecimento, né, da existência de coisa julgada de ofício pelo juiz também é possível e, como eu já acabei de dizer, tem um interesse público em evitar que uma segunda ação penal contra o mesmo réu, com uma imputação idêntica, tenha andamento, já que a anterior já tem decisão de mérito com trânsito em julgado. Então, se o magistrado, né, termina um processo por reconhecer essa exceção da coisa julgada, também vai caber o recurso de apelação, está disposto lá no artigo 593, inciso 2º do Código Penal. E a maneira, né, de interpor essa exceção é da mesma forma da ilegitimidade, que é por meio de petição. E aí vai arguir, né, a parte vai arguir essa exceção e qualquer uma das partes pode fazer isso. E da mesma forma o juiz vai precisar sempre determinar a oitiva da outra. De mesmo modo, vai caber recurso em sentido estrito quando o juiz acolher a exceção, né, o artigo 581, inciso 3º do Código Penal, mas quando ele julgar improcedente, não cabe recurso. E por fim, né, como configura um constrangimento ilegal esse andamento de uma nova ação penal, mesmo após a matéria já ter sido discutida anteriormente, você pode, nessa ação, impetrar habeas corpus para que ela seja trancada. E, finalmente, né, fechando essa questão das exceções e incidentes processuais, se a parte desejar alegar mais de uma exceção processual naquele processo, ela pretende invocar várias causas de defesa indireta contra o processo, o artigo 110, parágrafo 1º do Código de Processo Penal vai determinar que a parte deve fazer em uma peça única a parte e vai articular separadamente cada uma dessas exceções, que é para o juiz ter um conjunto, né, de tudo que foi alegado ali e conseguir tomar o melhor caminho na hora de decidir. E as exceções, elas são processadas, né? É importante lembrar que elas devem ser processadas em autos separados, né? Em autos apartados. E, em regra, via de regra, elas não vão suspender o andamento da ação principal, conforme disposto lá no artigo 111 do Código Penal. E é isso.